E aí, galera, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a Revolução Russa. Nessa quinzena nós temos esses 3 dias de aula. Esse é o segundo dia de aula. E nós iremos falar do segundo ato da Revolução Russa. Só que a gente trabalha igual a novela da Globo. A gente volta alguns capítulos para que vocês entendam. Primeiro, vocês viram que a situação de vida do povo russo era extremamente difícil. Eles viviam num país predominantemente rural, com uma concentração de terras muito grandes. O operário, ele não tinha uma vida lá das melhores também nas cidades, e eram governados por uma monarquia absolutista, o czarismo. A Revolução Russa, na verdade, foi fruto do descontentamento que a população russa teve com o seu padrão de vida. Na verdade, eles foram, eu não sei se é realmente esse termo mais adequado, foram agraciados com as ideias socialistas, que caíram no gosto da população e viram que a situação em que estavam passando precisaria mudar. E aí a questão é o seguinte: vocês viram que no primeiro ato, certo, a população foi para as ruas mostrar todo o seu descontentamento, porém foram reprimidos violentamente pelo governo. Nesse período também vocês viram a criação de grupos revolucionários, que está aqui. Eu queria que vocês se apegassem a lembrar pelo menos de 3 desses grupos, que foi o Partido Operário Social Democrata Russo, os mencheviques e os bolcheviques, certo? O Partido Social Democrata Russo foi aquele partido que, com o advento do segundo ato, quando Nicolau II abdicou do cargo, eles entraram organizando o governo provisório. Então, o governo provisório russo, após a Revolução, foi o primeiro ato, esse governo foi organizado pelo Partido Social Democrata, tendo como principal líder Alexander Kerensky. Além desses partidos, existiam 2 outros grupos. Os mencheviques, que eram a ala moderada, que acreditavam que a revolução deveria ocorrer através das vias institucionais e bababá, bbb. E os bolcheviques, que era a ala radical. Certo, pessoal? Eu vou citar exemplo aqui de partidos de esquerda, moderados, radicais, aqui no Brasil. Por exemplo, o PT. O PT é um partido de esquerda moderado. É tanto que quando teve representantes na presidência da República, eram apoiados pelo PMDB, que é um centrão. Já o PCdoB, que é o partido ao qual tem uma agremiação aqui em Antistina, e o PSOL, são partidos mais radicais e que não se coligam muito com partidos de ideologias diferentes, certo? Então, os bolcheviques diziam: não, peraí, tem que ter uma revolução, se necessário armada, e criar uma ditadura do proletariado, ou seja, do trabalhador. O trabalhador é que tem que tomar os rumos do país. Se for para ocorrer a revolução, vai ter que ser uma revolução armada, já que por vias institucionais não vai ocorrer
que vai terminar meio que em tapiação. Era o que eles acreditavam. Então, os bolcheviques era a ala radical e os mencheviques a ala mais moderada da revolução, juntamente com os social-democratas. Vocês viram que tudo está muito bem relacionado com as péssimas condições de vida que a população russa vivia. Certo? Essas péssimas condições de vida levou a um descontentamento com o governo dos czares, que restou em greves, em passeatas e na revolução propriamente dita. Uma outra questão também que vocês viram no vídeo anterior, mas que para a gente poder dar continuidade, foi a derrota da Rússia para o Japão na guerra russo-japonesa. O Japão, um país minúsculo em relação ao elefante, né? Ao gigante Império Russo. Vamos colocar um urso, né, como representante disso. Porém, um exército despreparado, mal organizado, que era facilmente derrotado pelo Japão. Isso daí fazer com que a população... E sem falar que o cara passando fome aqui, por exemplo, o russo, pensando, estou passando fome e o meu país está se envolvendo numa guerra tendo derrotas escandalosas. Aí vamos renovar aqui a tela para que a gente dê continuidade aos nossos trabalhos. Então, vê aí as greves, as passeatas. Isso foi no primeiro ato, né, que foram violentamente controladas pelo governo de Nicolau II, porém, mesmo assim, Nicolau II teve que ceder. E aí veio a criação de sovietes, que eram assembleias de trabalhadores, certo? Que queriam representantes. Na verdade, eles queriam uma Rússia constitucionalista, que tivesse um governo com base na Constituição, já que com o governo dos czares não existia a Constituição, entre aspas. A palavra do czar era maior do que qualquer outra lei. Certo? Então, Nicolau II cedeu, mesmo assim ele cedeu, então matou as pessoas, mas não matou a ideia, e aí ele cedeu. Veio a criação dos sovietes. Parecia que a revolução tinha parado por aí, mas não foi o que aconteceu. Porque a crise piorou mais ainda devido a outro fracasso em guerras. O fracasso que era a Rússia na Primeira Guerra Mundial. E eu não vou falar nem fracasso em derrotas, propriamente dito. Eu vou falar o seguinte: um país já em crise, com a população faminta, sem trabalho, sem moradia, sem condições de vida, e o país gastando muito dinheiro em uma guerra. E essa situação deixava a população em si extremamente triste. Então, um outro problema que agravou o governo de Nicolau II foi, além do fortalecimento dos sovietes com ideias socialistas, a atuação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Devido a isso, ocorreu o segundo ato. No segundo ato, eu vou até organizar aqui, que é para ver se a gente consegue botar todos os textos.
devidamente como devem ser colocados, certo? No segundo ato, esse segundo ato ele ocorreu em fevereiro de 1917, devido a todos aqueles problemas que vocês viram anteriormente, a situação do czar ficou mais complicada. Então, até o próprio exército do czar abandonou o czar, e o czar teve que fugir com a sua família. Sobrou a coitada da Anastácia, que eu falei no vídeo anterior, que foi criado romances e filmes com esse tema, certo? Então, vem essa reorganização dos sovietes, com a reorganização dos sovietes, o czar não suporta a pressão e foge. Um momentinho, pessoal. O czar foge. Nicolau II abandona o cargo, levando uma série de riquezas, se refugiando na Europa, em países da Europa, porém com ideias de voltar ao trono, de restabelecer o czarismo na Rússia. Porque a Rússia, depois da Revolução, houve a disputa entre aqueles grupos revolucionários, o Partido Operário Social Democrata, os bolcheviques e os mencheviques. Porém, devido ao social-democrata, tem uma ideia um pouco mais parecida com os mencheviques, o governo provisório passou a cargo do Partido Social Democrata, tendo como homem forte Alexander Kerensky. Quando eles entraram no poder, tomaram determinadas atitudes. O sufrágio universal, o direito a voto, foi estabelecido na Rússia. Além do sufrágio universal, a convocação para uma Assembleia Constituinte, para se criar uma Constituição realmente para a Rússia, longe dos moldes do absolutismo czarista. Porém, mesmo assim, veio a radicalização do movimento, porque mesmo tendo direito ao voto, mesmo tendo a convocação da Assembleia Constituinte, mas o que a população russa queria mesmo era melhores condições de vida. Então não se tinha alcançado ainda melhoria nas condições de vida. A Rússia ainda se mantinha na Primeira Guerra Mundial. Isso causava um descontentamento tremendo. Uma série de medidas que a população almejava, desejava que viesse a acontecer após a Revolução, não ocorreu durante o governo provisório dos sociais-democratas, do Partido Operário Social Democrata. E aí, com isso, as ideias dos bolcheviques entraram na mente das pessoas. Ficou um terreno fértil para o crescimento das ideias bolcheviques, de dizer, não, revolução tem que ser radical. A coisa, pelos meios institucionais, demora demais, não vai resolver o que a população está precisando. E aí foi aumentando o número de adeptos, de pessoas que adotaram, Foi aumentando a quantidade de pessoas que adotaram as ideias bolcheviques. O nome de Vladimir Lenin, grande líder bolchevique, começou a crescer mais ainda. Ele tinha o apoio dos sovietes, que eram essas assembleias de trabalhadores de fábricas. Tinha sovietes também na zona rural, na área produtiva do campo.
E aí ele sempre dizia um lema: todo poder aos sovietes. Ou seja, chega. Tem que entregar o poder na mão do trabalhador. Só, segundo os bolcheviques, só os trabalhadores tinham condições de resolver os problemas da Rússia. E isso é a deixa para o nosso terceiro e último vídeo da saga Revolução Russa.